Aqui é o pastor Cassiano Antunes e vamos para mais uma devocional diária. E Jesus respondeu: Eu lhe digo, perdoe não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Perdoar ou pedir perdão não é fácil. E a gente sabe disso. Não podemos ser hipócritas. Quem não tem questionamento sobre esse tema? Quem nunca pensou, não conseguiria perdoar isso ou aquilo? Agora vamos pensar juntos. A Bíblia, ela relata que um dos discípulos de Jesus Cristo, Pedro, tinha dúvidas a respeito do perdão. Ele não sabia muito bem como lidar com certas questões. Com seu temperamento intempestuoso, muitas vezes ele precisou perdoar e pedir perdão. Assim, ele questiona Jesus: quantas vezes nós devemos perdoar a pessoa que nos ofende? E essa pergunta de Pedro, ela é muito comum, até nos dias de hoje. Muitos me falam sobre isso. Às vezes é a sua dúvida. Quando pensamos nisso, então, devemos pensar em número. Devemos perdoar 10 vezes, 20 vezes. Pedro aqui foi muito rápido. E você que já conhece o texto sabe, pois ele mesmo deu uma sugestão para Jesus Cristo. Ele diz: 7 vezes eu tenho que perdoar? Naquela época, a tradição dos rabinos ensinava que se deveria perdoar a pessoa no máximo 3 vezes. Esse era o ensino que era dado para todo aquele que era judeu. Será que Pedro então quis impressionar Jesus dizendo 7 vezes? Ou melhor, mais do que o dobro? Seja qual tenha sido a intenção de Pedro, Jesus impressiona todos com a sua resposta. Uma resposta não muito usual para um rabino daquela época. Ele respondeu o que está registrado lá no versículo que nós acabamos de ver. Não sei o que você pensa, mas a primeira interpretação que nós podemos fazer aqui desse texto, ao lê-lo até superficialmente, é: Jesus responde: você deve perdoar, Pedro, 70 vezes 7. E olha que eu não sou tão bom de matemática assim, mas esse número é de 490 vezes. Ou seja, será que Jesus quis dizer isso? Perdoe 490 vezes a pessoa e está tudo bem. 491, aí não, aí chega. Será que então Jesus revelou uma fórmula perfeita que nos leva à quantidade exata para perdoar as pessoas? Aí entra o meu pensamento. Penso que é impossível contar que perdoamos alguém 490 vezes. Se ela nos ofende, vamos perdoando, perdoando até chegar a esse número. O que Cristo quer mostrar para a gente é outra coisa. Enquanto nós buscamos por meio da nossa razão um cálculo para limitar o perdão, Ele nos ensina que perdoar tem que ir além de tudo isso. Eu penso aqui que Pedro, inteligentemente, usou o número 7 muito bem, pois é um número da completude. O número 7, para cada um dos judeus, era o número da completude. Jesus traz uma resposta lançando também do número 7, que é essa quantidade da completude, um número sem fim, para dizer do ilimitado. Perdoar deve ser ilimitado. Ou seja, em outras palavras, devemos perdoar sempre e sempre e sempre, pois na nossa vida, na luta diária contra o pecado, é impossível ser perfeito. Nós somos seres humanos. Ser parecido com Jesus é fazer essa tentativa, às vezes utópica, de perdoar todas as vezes. Será que a gente consegue contar quantas vezes Deus já nos perdoou de alguma coisa que nós fazemos? Temos que lembrar que Cristo nos ensina a pedir ao Pai: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Lá em Mateus 6, a partir do versículo 12, você pode ler isso. Não sei se pensamos nisso quando nós oramos o Pai Nosso, mas é nessa parte que nós confessamos que queremos que Deus perdoe os nossos erros da mesma forma que perdoamos aqueles que nos ofendem. A prática do perdão faz com que a gente melhore a cada dia e entendamos que não tem como contar. Não conte. Quem conta o seu perdão não perdoou, porque perdoar é destruir a ofensa e não se pode contar o que não existe. Perdoar é destruir. E a gente sempre diz, não é esquecer, mas é aquilo lá nunca mais vai me ferir. Vamos orar? Conecte-se com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, coloca o perdão em nosso coração e que possamos ser cada dia mais perdoadores. Nos ajude, nos abençoe. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.